Eu já cheguei aqui no Brasil em 1995 para morar. E eu passei junto com minha esposa 20 anos aqui no Brasil, mas a gente morava lá no Pará, lá na região norte. Então, naquela português que eu aprendi, foi lá na beira do rio. Então, vocês nem imaginam, e talvez nem devem imaginar, que a gente correndo aí na beira do rio, aí pescando, caçando, aí evangelizando o povo lá. Mas era um pouco diferente do que a realidade aqui. Mas nosso alvo lá naquela região, a gente morava lá na Altamira do Pará. Alguém conhece Altamira do Pará? Pois é, agora é famoso por questão do Belo Monte, aquela usina elétrica que eles fizeram agora esses tempos. Estão fazendo ainda. Mas aí a gente morava lá na Altamira, que fica no cruzamento do Rio Xingu com a Transamazônica. E eu não sei o que eles falam sobre Transamazônica, mas Transamazônica é só uma estrada de chão, glorificada aí pelo nome, Transamazônica. Então aí a gente morou lá quase 20 anos naquela cidade. Aí passamos um tempo em Santarém e lá numa cidade lá próxima de Belém, mas passamos quase 18, 19 anos lá na Altamira. Aí 2 anos atrás, um pouco mais do que 2 anos atrás, voltei para os Estados Unidos. E agora estou lá nos Estados Unidos estudando para terminar o PhD, doutorado. Aí eu vou falar para meus filhos, não pode chamar mais pai para mim, mas sou Dr. Pai. Entendeu? Aí, porque eu vou gastar esse real e esse tempo, então merece uma coisa assim, hein? Então, aí a gente estava lá, eu estava lá, falo a gente, porque eu estava junto com a minha família, a gente estava lá ajudando a fundar as igrejas, e nosso alvo era sempre começar uma igreja para fundar outras igrejas, para plantar outras igrejas. Isso foi nosso alvo. Então, a primeira igreja que a gente começou foi exatamente com essa ideia. E começamos junto com uma equipe, eu vou contar um pouco dessa história. Começamos junto com uma equipe missionária de estrangeiros aí, e também brasileiros. E houve 4 ou 5 casais. E começamos numa garagem. Então, garagem aí a gente fazia reunião domingo nessa garagem, até não cabia mais. Saímos de lá e alugamos um clube. Aí, quando não estava com festa, a gente estava fazendo culto lá, a gente fazia culto lá mais ou menos um ano. Passamos mais ou menos 6 meses nessa garagem. Aí passamos mais um ano nessa clube. E tinha tempo que aí no clube eles falaram para nós, tem que terminar seu culto até as 9 horas da noite, porque depois a festa vai rolar aqui. Então aí era isso. Então fizemos lá no clube mais ou menos um ano e meio, alugando o ponto lá. E esse lado ou esse lado aqui, o que você acha? Então, estamos nesse clube e depois Deus abriu as portas. A gente achou um prédio lá na cidade que a gente conseguiu comprar na época. Eu falo prédio, era um antigo depósito de cacau. E tinha cacau e borracha naquela região. E eles colocavam nesse prédio. E não sei, é uma história muito longa, mas aquele prédio não tinha telhado. E era completamente acabado. Não tinha nem energia, nem água, nem nada. Então, mas pelo menos houve umas paredes e um chão. E assim a gente começou. E eu me lembro, a gente começou da estaca zero. Então, começamos com essa aí, com nossa igreja, juntando o povo, mas sempre aí a gente foi enviando o povo. E durante o meu tempo lá, que eu era um dos pastores fundadores daquela igreja, hoje em dia aquela igreja está bem, e nossa igreja
ajudou a fundar mais que 20 igrejas em seu tempo, meu tempo lá. Então, está bem hoje em dia. E tem muita história sobre a região lá. Altamira a gente chama aí o sovaco do Brasil. Pois é. Então é cheiroso mesmo, assim. Então tem muita história sobre tudo que você pode imaginar, de começar a igreja, de a vida espiritual. E eu vou contar umas dessas coisas aqui para nós, porque é interessante para nós. Então, uns já estão trabalhando com a igreja, como pastor. Quem está trabalhando numa igreja que só tem menos que 3 anos de vida, aquela igreja? Tem alguém trabalhando numa igreja nova? Ok, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas? Ok. Então, no início é uma luta muito grande. E também no fim é uma luta grande. A luta não para, mas isso é nossa realidade. Então, lá na nossa região a gente estava trabalhando com isso. E eu saí de lá para ajudar a fundar outra igreja, depois eu voltei para nossa primeira igreja, depois uma época. E também houve o supervisor regional, e viajava muito, visitando a igreja e ajudando o pastor, dando aconselhamento para os pastores e várias pessoas. Então, a nossa vida. Então, tudo que você imagina sobre a Amazônia, já passei por aquilo. Das onças, do sucuri, do jacarezinho, tanto como o jacarezão. E a gente morava lá na beira do mato, e ouvia os macacos no quintal de casa todo dia. Tinha bananeira lá, e mangueira, e tinha essas coisas. E também saímos, começando essas igrejas e fundando igrejas lá em outras cidades, tanto como o interior. Então, isso é um pouco da minha história. E também agora, outra coisa. Semana passada, aí eu e minha esposa celebramos 25 anos de casados. Amém, glória a Deus. Hein? Então, eu tenho 4 filhos. Eu tenho um homem de 17, outro homem de 15, e uma menina, uma moça de 13, e outra menina de 10. Então, isso é a minha vida. Então, como eu falei, agora estou morando lá próximo de Asbury, trabalhando para fazer o PhD. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre contextualização, como nossa igreja pode encaixar com o contexto da nossa realidade. Então, me diz uma coisa, eu quero aprender uma coisa de vocês. Quem é paulista aqui? Quem mora aqui? Não paulista, mas quem mora aqui em São Paulo hoje em dia, no estado? Dentro do estado, levanta sua mão. Ok. Paraná, levanta sua mão. Ok. Quais são os outros estados? Minas Gerais? Mato Grosso do Sul? Tem outros lugares? Santa Catarina? Quem mais? Rio de Janeiro? Espírito Santo. Amém. Mais um lugar? Mais outro estado ou país? Ok. Então, tudo bem. Mas aí a gente vai falar sobre nosso contexto, e isso é algo muito importante para nós. Quem está trabalhando aqui numa, que pode chamar uma zona urbana? Zona urbana, que principalmente é cidade grande. Quem está trabalhando no interior? Tem gente trabalhando no interior? Cidade pequena? Ou dentro da roça mesmo? Cidade menor de que 40 mil, 50 mil? Oh, eu falei, essa a gente chama rural. Rural.
Ok. Tem quantos habitantes aí? 8 mil. 3.500. 1.400. Ok, então tudo bem. Isso basicamente é o rural, né? 8 mil com 26 denominações evangélicas. Oh, meu pai. Aleluia. Ok. Então, tudo bem. Então, nossa realidade é isso hoje em dia. E as pessoas aí nós estamos enfrentando isso na nossa realidade e a gente tem que aprender como o evangelho pode funcionar dentro dessa realidade. Então, hoje eu vou falar um pouco, só dar uma panorama sobre isso. Eu vou falar hoje, quarta-feira e sexta-feira, e na quinta tem uma mesa redonda. Então, na quarta eu vou focalizar numa parte e na sexta eu vou focalizar na outra parte, que eu acho que vai ajudar. Vai ajudar nossa questão de evangelização, de cuidar do povo que a gente tem e como comunicar o evangelho para esse povo. Amém? Amém. Então, vamos orar junto antes de continuar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo aqui junto. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, e nós estamos aqui por questão de Ti, para aprender algo de Ti, Senhor, que nós podemos usar nosso ministério, que nós podemos usar nossas vidas, justamente para ampliar o Teu reino. E, Pai, nós oramos que pode abrir nossos corações e nossas mentes, Senhor. Nós convidamos Teu Espírito Santo para trabalhar aqui entre nós e falar conosco. E oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, amém. Então, deixa-me falar aqui. A gente está falando sobre esse assunto aqui, igreja e orientação cultural. Então, eu vou explicar o que é isso, orientação cultural. Orientação não é nem japonês, nem coreano, ok? Mas essa orientação é outra coisa. Então, aí, isso, em verdade, tem a ver com a ótica, a visão do mundo que o povo tem. Então, aqui tem uns recursos, e tudo isso aqui em inglês, mas eu tenho umas coisas até eu já falei com... Agora ficou... Demetrio, desculpa aí, eu fiquei em branco aí. E eu falei com o Arthur, o escritor aqui, e ele já falou, não, pode negociar isso para publicar em português. Então ele escreveu esses 2 livros aqui, que são excelentes nessa questão de entender a cultura e dar umas estratégias como evangelizar e como se dar com o povo. Então, eu acho... até eu vou falar só um pouquinho aqui... não, daqui um pouco. Então, eu vou começar aqui. O que é orientação cultural? Então, a origem é isso, um entendimento de sociedade baseado numa antropologia missiológica enraizado na reação de um povo ao pecado. Então, essa aqui é como alguém se dá quando percebe que fez algo errado em sua vida. Quando confronta a pessoa que, tem algo errado em sua vida. Então, aí a gente vai ver isso, porque tem várias reações do povo. E ele fez isso, ele entendeu o Gênesis capítulo 3. Ele viu na história de Adão e Eva que houve 3 reações. Então, a gente não vai ler agora, mas depois você pode ler com calma lá em casa. Mas em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva foram confrontados com o pecado que eles fizeram na sua vida, o que aconteceu? Eles sentiram culpa, aí eles sentiram vergonha, e também eles ficaram com medo. 3 reações. E esse senhor aí,
antropólogo, ele entendeu isso como 3 tipos que, em verdade, aplica a toda a humanidade. E isso é algo importante para nós, porque essas categorias dá para entender as nossas culturas. E dentro de um país, dentro de um estado, de um povo, nós podemos ver várias reações. Então, quando falamos com alguém sobre pecado, às vezes parece que eles nem ligam com nossa conversa. E nós vamos achar umas dicas. Por quê? Por que eles não ligam com nossa conversa? Em questão de pecado. Porque, seguindo aqui, nós vamos ver que tem várias reações baseado na orientação dessa pessoa. E essa orientação tem a ver com a visão do mundo. Como essa pessoa está vendo o mundo, como eles entendem a percepção do mundo. Então, visão do mundo quer dizer o quê? O pensamento que faz a alicerce de percepções e valores. Então, quer dizer o quê? Como o mundo funciona? Como o mundo funciona? Por que as coisas acontecem no mundo? Entendeu? Por que as coisas acontecem no mundo? Então, por exemplo, aqui no Brasil, tem gente que pega aquele fiozinho e deixa amarrado aqui, na pulseira da criança. Já viu isso? Quem já viu isso? Por que eles fazem isso? Porque a percepção do mundo é que fazendo isso vai prevenir doença para aquela criança. Hein? A ideia que eles têm é que remédio é bom, bom é bom. Mas aí esse tem mais potência, entendeu? Isso é algo muito forte. Então eles têm a percepção do mundo espiritual que, em verdade, está ultrapassando aquela questão de medicina. Porque eles vão lá, eles vão receber vacina e tudo. Isso não é questão. Mas eles estão percebendo que tem algo além. E eles eles estão dando prioridade com isso. Então, nós vamos ver isso um pouco mais na frente. Hein? Mas essa visão do mundo forma pressupostos subjacentes. Então, aqui em Atos, capítulo 14, eu só vou contar isso, mas alguém acha aí Atos 28, 1 até 6? Alguém acha essa aí? Mas em Atos 14 eu vou contar essa história, então, enquanto alguém está achando aquela outra referência. Em Atos capítulo coisa, o que aconteceu? Paulo estava andando aí e eles curaram alguém. E quando eles curaram aquela pessoa, o povo da cidade olharam e eles falaram assim: os deuses desceu aqui entre nós. Eles pegaram os animais para fazer sacrifício para Paulo e Barnabé, parece. Então aí Paulo falou, não é isso. E eles ficaram tão zangados que eles pedrejaram o Paulo. Hein? E até ele morreu e depois ele se levantou e foi embora de lá. Mas a percepção daquele povo é que o quê? Alguém que faz milagre é Deus. Só Deus que faz milagre e esse povo deve ser Deus. Então, essa foi a percepção. Então, aí, quem achou Atos 28? Pode ler em voz alta aí. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajudado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo no mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum.
Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Ok, mesmo tanto, hein? Aí eles pensaram, a cobra pegou na mão dele, deve ser alguém que já matou alguém. O pensamento dele, a ótica do mundo, que eles percebem a visão do mundo. Depois ele não morreu. Deve ser um tipo de Deus aqui entre nós. Ou um ou outro. E fica aí nessas extremidades. Então, como a gente pensa sobre o mundo, aí a gente usa isso como alicerce para basear nossos valores, nossas percepções, o motivo por que as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Ok? Então, isso aí é muito importante. Cada pessoa, cada povo que a gente fala, aí tem uma visão do mundo. Eles têm uma forma de pensar sobre o mundo. E essa aqui está formado pela família, pela classe, pela educação, as gerações dos parentes, tudo isso. Tudo isso faz parte. Então, aí, essa aqui não deu para mudar para português, infelizmente, mas eu vou explicar depois. Então, isso explica o como e por que as coisas acontecem, que eu estava falando, exatamente como essas histórias natas. Então, um certo dia, falei que a gente morava lá na Altamira, e em nossa casa, aí estava num bico, uma rua sem saída. E lá na entrada nessa rua, houve uma dançaria, um clube. E toda noite, e a noite toda, até 4 da madrugada, o som, bom, 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 bom. Som alta. Quem já tem isso em sua casa? Alguém tem? Pois é. Meu irmão, aí a gente agoniado aí. O travesseiro por cima da cabeça, tudo. Mas eu e minha esposa, a gente falou, bora orar, a gente vai orar. E a gente começou a orar. E oramos, e oramos. E a gente passou um bom tempo orando. E um certo dia, aí parou. E parou uma noite e minha esposa ficou admirada. Mas não tem música hoje. Não sei o que aconteceu. Aí, segunda noite, nada de música. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Terceira noite, nada de música. Meu pai. E aí, eu estava lá falando com o meu vizinho outro dia. Eu falei, ei, vizinho, pois é, eu não sei o que aconteceu, mas não tem mais esse clube, não está tocando mais música a noite inteira. Ele falou, não, mas você não sabe o que aconteceu? Eu falei, não sei. Aí, era da madrugada mesmo, 4 horas, 5 horas da madrugada. Todo mundo lá dentro, era já 4, 5, 6 pessoas lá dentro, mas todo mundo bêbado. E aí, entraram no ladrão lá e levou todas as caixas de som. Deixou nada. Nada. E meu vizinho olhou para mim, ele falou, Deus respondeu a sua oração. A sua oração, ele respondeu. E eu falei, é? Então tudo bem, glória a Deus. Então, ele percebeu, vocês estão orando e Deus está respondendo. Então ele nem era crente. Mas eu contei para ele um certo dia sobre isso. Então, essa forma como pensamos sobre o mundo. Deixa eu voltar aqui. Então, também, isso ajuda a integrar as pessoas na sociedade. Então, deixa eu voltar aqui. Serve para avaliar comportamento, ou validando ou reprovando o comportamento do povo. E como as pessoas agem. Então, o que é certo e o que é errado na sociedade. Então, isso é uma peça fundamental, isso aqui é importante para nós. Uma peça fundamental que tem relevância eclesial. Então, esse alinhamento entre a orientação cultural com a visão do mundo significa que a compreensão é uma chave para que a igreja forme uma identidade missionária.
Então, seja o quê? Nós precisamos entender como a pessoa entende seus erros. Se a gente tem um evangelho que vai salvar alguém do seu pecado, nós precisamos entender como a pessoa percebe os seus erros, o seu pecado. Como eles pensam sobre isso, como eles percebem isso, como é a ótica dessa pessoa em relação disso. Porque se nós não entendemos isso, como vamos comunicar o evangelho? A gente fala, não, Jesus Cristo morreu na cruz, que você não vai ficar culpado mais dos seus pecados. E a pessoa pensa, nem me importo com isso, estou nem aí. Mas talvez aquilo não é boas novas para aquela pessoa. É boas novas para nós, quem está pregando. Entendeu? Mas o que é as boas novas para aquela pessoa? Nós vamos chegar lá. Esquente não. É a verdade que estamos falando? Sim. É a verdade. Não é algo errado que a gente está falando. Porém, se a gente fala a verdade no tempo que não é certo, a pessoa não recebe mais como a verdade. Não recebe. Então, aí a gente dá a resposta, mas a pessoa não está fazendo aquela pergunta. E isso é muito importante para nós, se a gente quer compartilhar o Evangelho e quer explicar por quê e o que está acontecendo. Então, essa forma de pensar sobre pecado, santidade, justiça e Deus molda as expectativas e consequências. Então, tudo isso é forma de pensar sobre como relata com Deus, ou pode ser seus deuses, e o pecado, os seus erros, aí forma a visão do mundo. É uma parte disso. E mais uma vez, eu vou falar para nós. É muito importante entender isso. Porque se a pessoa não importa em questão de culpa do seu pecado, mas está preocupado de restaurar seus relacionamentos, então por que a gente não fala sobre isso? Porque Jesus também morreu, que nós podemos restaurar os relacionamentos. Então aí, e se a gente prega, não, você pode, não é mais culpado dos seus pecados, mas a pessoa está preocupada de ganhar poder sobre aquela maldição que alguém fez contra a sua vida. Eles estão vivendo em medo daquela umbanda, aquela macumbeiro que jogou algo contra a sua vida. E nem está aí sobre a culpa, sobre o pecado. Por que a gente não prega? Porque, mas Jesus é mais poderoso do que qualquer maldição. Entendeu? Ele tem poder sobre todas as coisas. Então, quer dizer o quê? Que às vezes as boas novas que a gente prega, não é as boas novas que aquela pessoa precisa ouvir. E isso nós vamos ver um pouco mais aqui na frente. É muito importante para nós entender isso, porque isso faz uma grande diferença. Uma grande diferença. Não adianta pregar um evangelho que vai me convencer. Tem que convencer aquela pessoa que eu quero ganhar para Jesus. Entendeu? Entendeu? Muitas vezes a gente está pregando o evangelho que vai me agradar. Ou vai agradar a igreja. E o evangelho que o povo está precisando ouvir, eles estão nem aí. Por quê? Porque não aceita a autoridade da Bíblia. Porque eles nem estão aí sobre a questão da nossa definição de pecado. Está morando junto, mas já está junto 5 anos. E de vez em quando a gente pula cerca. Mas todo mundo faz isso. Já ouviu isso? Pois é. Mas aí, todo mundo fica com aquela corseira aí. Entendeu? Na linguagem do povo. Aí às vezes aí, mulher, marido não resolve. Aí tem que achar outro. Então eles não percebem, não estão pensando. Mas aí
Errado. Por quê? Porque a definição é uma definição completamente diferente. Então, nós precisamos chegar lá. Então, eu vou passar uma coisa aqui para nós. Vocês nem pensaram nisso, mas eu tenho uma pequena, não é prova, mas exame aqui. E a gente vai, eu vou passar isso. Quem pode me ajudar aqui? Eu preciso de alguém para ajudar. Todo mundo tem caneta ou lápis? Tanto faz. Então, vou passar isso e vai levar 5 ou 10 minutinhos para a gente fazer. Todo mundo recebe aí e só aguarda aí uns minutos até todo mundo recebe e eu vou explicar quando vocês recebem. Então, aqui fala The Culture Test, mas, em verdade, é exame cultural. E vai pegar isso aqui, quem já tem, quem vai receber pode olhar. Vai pegar, e está vendo essa linha aqui? Vai dobrar bem aqui, tá? Então, vai dobrar assim. Okay? Fica para trás e fica na frente, essa parte. E você vai pegar essa parte aqui, e cada pergunta tem 3 respostas. Você pode fazer também, meu irmão. Aí, mas não tem resposta certa. Isso aqui é bom. Você não tem como errar aqui nessa prova. Só tem a resposta certa para você. Aquela resposta que serve melhor para você. E quando você terminar, vai fazer 20 perguntas. Aí não fica pensando muito. Deixa me ajudar todos nós aqui. Você vai ler aquelas 3 respostas. A primeira coisa que fica na sua mente, mas é isso aí. Então responde aquilo. Não fica pensando muito sobre isso. Ok? E depois você vai dobrar e vai completar essa parte aqui. E vai embaixo, vai preencher. Mas antes de começar, eu quero uma outra ajuda sua. Aqui em cima, bem próximo dessa aqui, você coloca o nome do seu estado, ou se você está de fora do seu país, ok? Seu estado de origem, ou seu país, ok? Então vamos tirar, vou tirar, o que você acha? 10 minutos? 5 minutos? 5 minutos. Obrigado pela sua ajuda nisso. Tá? Uma ajuda, uma pequena pesquisa que a gente faz. Então, vamos... Quem já viu uma coisa dessa aqui? Quem? Hã? Por que alguém tem isso aí? Por quê? Hã? Na verdade, tem pessoas que têm e nem sabem o que significa. Mas eles querem tirar? Eles querem tirar ou querem deixar? Alguns que você orienta, eles tiram. Outros que não são cristãos, sempre ele vai falar, né? Mas a verdade, levantar, mal olhado, mal espírito. Isso. Quem mais? Alguém quer acrescentar? Você levantou sua mão? Quem mais aí? Alguém mais? Como você falou? Mal olhar, hein? O olho gordo. Olho gordo, hein? Alguém fica olhando aí pela sua terra, seu terreno. Entendeu? E quem tem isso? Sou pobre? Não. Não é sou pobre. A do pobre é mais derrubadinha que nem essa, a do rico é mais ajeitada. É, mais ajeitado. Mais ajeitado. É. Exatamente. Muito comum e muito mais claro, lá não cidade grande como sua, hein?
cidade de 3.000 habitantes. Mas aí, eles têm isso aí, quando tem uma chácara, mesmo que tem chácara, fazenda grande, eles colocam, não é? E que aqui na cidade, aqui dentro de São Paulo, Rio de Janeiro, cidade grande, o que vocês acham dentro da casa de alguém? Dentro de casa do alguém, que fica basicamente no mesmo sentido dessa aqui. Hã? Ok, espada de São Jorge. Carranca? Que é carranca? É uma cara escondida na madeira. É. Ok. Oh. Rapaz, eles sabem muita coisa aí. Ok. Que mais? Vamos ouvir aqui desse lado aqui. Ah, sim. Ok. Isso. Bíblia? Bíblia aberta em uma certa salmo. Pode ser. Não, você falou 81? 91? Mas tem uns que deixa aí na 121, tem uns que deixa aí em outros lugares. Salmo 23. Tem aqueles que tem aquelas imagens de santo. Bastante. Entendeu? Tem gente que tem aí garrafada. Você tem garrafada aqui? Tem bebem, mas tem gente que deixa aí. Olho grego. Ok. Mas é interessante, deixa-me fazer uma pergunta para você. Como a gente já falou, não é só pobre, hein? Toda classe social tem isso, hein? E não é só analfabeto, hein? Tem o universitário que tem isso também, não é? É muito forte isso. Muito forte mesmo. Então tem gente que tem aí, eles fazem... Quem conhece alguém que faz promessa? Oh, não estou falando de você, meu irmão. Ele, voto, maior ainda. Que faz promessa, que paga promessa, eu vou pagar essa promessa esse ano. Semana passada, retrasada, aí... Passou, como chama? Da Aparecida, hein? 12 de outubro. Como você estava falando. Os somérios aí, chegando de joelho. Ai, são mais 500 quilômetros. Isso. Isso é porque. Então tem que comercializar. Tem esses aí, eu estava lá em Pará, e lá em Belém, essa coisa do Sírio de Nazaré, meu irmão, brincadeira. Aquela cidade já, não é igual a São Paulo, claro, mas tem quase 2 milhões de habitantes, na época de Sírio, vira 4 milhões. É incrível. Não dá para nem conseguir voo para lá, nem para sair, nem para chegar. E tem gente, aí eles vão correndo para pegar naquele cordão. Aí só para tocar naquela, eu não sei nem se como, aquela imagem, eles vão levando pela rua, só para tocar. Então, todas essas imagens, aí tem a ver com poder espiritual. Poder espiritual. Então, nós podemos falar, não, mas você não precisa disso, não precisa disso. E pode falar até cansar, até ficar rouco. Mas, até a gente fala, mas Jesus é mais poderoso. E a gente tem prova disso. Entendeu? A gente tem prova disso. No Antigo Testamento, me diz uma coisa. Quem mandou a chuva cair? São Pedro, não. Aí
É provado essa aí. Não, Deus. É nosso Deus. Ele falou, vocês vão cumprir isso, eu vou aguar a terra, eu vou abençoar seus rebanhos, eu vou abençoar suas plantações. Entendeu? Ele fez um compromisso com o povo. E Deus faz todas essas coisas. Será que Deus pode abençoar nossos rebanhos hoje em dia? Claro que sim. Será que Deus pode abençoar nossas plantações hoje em dia? E a pescaria? Será que Deus pode mandar a gente pegar uns peixes? Mas me diz uma coisa, quantas vezes para nossos crentes a gente falta coragem de pedir Deus fazer isso? Entendeu? E a gente deixa o povo correr para essas coisas aqui. Por quê? Porque a gente pensa, puxa, será que eu vou orar? E Deus não manda a chuva. E aí, o que vai acontecer? Eu vou passar vergonha. Entendeu? Mas por exemplo, será que Deus ele não aceita um desafio desse boi morto? Será que esse boi morto é mais poderoso do que nosso Deus? Eu não estou falando de pentecostal, mas eu estou falando de nosso Deus. Onde Deus não aceitou um desafio na palavra de Deus? Claro que Ele aceita. Então aí, com esse cidadão aí, a gente vai lá e vai falar, meu irmão, se você tira isso, eu vou fazer algo aqui contigo. Eu vou pedir que Deus pode abençoar sua terra. Que Ele manda a bênção lá do norte, lá do sul, lá do oeste e lá do leste. Que Ele vai ao redor o seu campo com proteção. Que a praga não chegue aqui, que a seca não chegue aqui. Será? Se o diabo quer abençoar essa pessoa, quanto mais nosso Deus quer abençoar a sua vida? Isso é boas novas para aquela pessoa. Falando que, você é culpado do pecado. Eles estão nem aí. Por quê? O problema dele é outro. Ele é culpado de pecado? Sim. Ele é culpado de pecado? Claro que sim. Ele está precisando perdão dos seus pecados? Sim. Ele está precisando disso. Porém, o olho dele está olhando em outra direção. Entendeu? Então, se a gente prega para ele essa aí, ele não vai ouvir. É boas novas para nós, mas não é boas novas para ele. E isso é muito importante que nós podemos entender isso. Porque isso tem a ver. Então, onde a gente encontra isso na palavra de Deus? Jesus, ele chegou com o cego. Ele falou, o que você quer de mim? Eu quero ver. Mas ele falou, não, você tem que ficar arrependido dos seus pecados primeiro. E depois vai ver. Ele não falou isso. Então, aí, Jesus ele foi tratar assunto com aquela pessoa. E isso, em verdade, para nós, é questão de ver e entender como é a ótica de pessoa no mundo. Então, aí, tem aqui 3 tipos de cultura. Orientado sobre a vergonha, a culpa e medo. E esses modelos, eu só vou ler aqui. Tudo isso vai ficar disponível para vocês depois, ok? A gente vai colocar isso no site, não sei qual site, mas um site por aí, e que vocês podem baixar. Mas o modelo de respostas culturais complexas ajuda a esclarecer o entendimento, como a pessoa entende as boas novas, como eles entendem, como eles se relatam com a palavra de Deus. Então, a gente fica às vezes, tão grudado naqueles 4 leis espirituais. Quem já viu aqueles 4 leis espirituais aqui? Pois é. Que às vezes aí a gente passa por cima daquela necessidade das pessoas. E cerca de 80% das culturas são predominantemente orientados para a honra e a vergonha.
Então, isso quer dizer o quê? Que a pessoa, vamos dizer que tem alguém que vai lá, você coloca roupa no varal. Quem já fez isso? Colocou roupa no varal e você vai para pegar aquela roupa, sumiu. Alguém já fez isso? Alguém tirou e levou aquela roupa. E logo em diante, o que acontece? Você descobre, quem foi? Quem foi? E você vai lá e fala, ei rapaz, você pode devolver aquilo, ou eu vou contar para a sua família, vou contar para seus parentes que você é ladrão. E muitas vezes aí aquela pessoa não quer passar aquela vergonha. Entendeu? Eles não querem passar aquela vergonha. Eu vou lá na polícia, vou contar para a polícia, aí depois a polícia vai... Aí, claro, talvez lá... Eu não sei como é a polícia lá na sua cidade. Lá na Altamira, aí, apanhava muito lá na polícia. Eu não, mas aí vamos. Então aí, mas a pessoa não quer passar vergonha por aquilo. Então isso é a questão de perceber que eles pensaram, mas aí é questão de honra e vergonha. Então vamos lá. Então, nessa questão de contexto, é questão de equilíbrio e fidelidade bíblica com relevância cultural. Então, nós vamos achar onde a cultura e crença daquela pessoa se cruza com a palavra de Deus, aquele cruzamento que existe, e como a palavra de Deus fala na vida daquela pessoa. Isso para nós é muito importante. Nós queremos uma igreja que vai ganhar pessoas para Jesus, não que vai ganhar crente para Jesus. Entendeu? Que vai ganhar pessoa que não crê em Jesus Cristo. Então aí a tendência da igreja é falta de contextualização. Quer dizer o quê? Que a igreja, isso é um teólogo inglês. Aí, nossa tendência é para a igreja se formar e para ficar naquilo. E para olhar para a cultura a seu arredor e pensar, não, mas eles precisam mudar para entrar na igreja. Mas nossa igreja tem que entender como abrir as portas para receber essas pessoas. Daí, mais tarde na semana, Jesus aceitava toda e qualquer pessoa. Muitos marginais. E ele demonstrou o poder dele e também ele acolheu e fez amizade com os marginais. Então, isso para nós fala muito alto e fala de nossa realidade. Então, nós vamos ver aqui na palavra de Deus sobre 3 exemplos. Quem sabe que fala aqui em Efésios 6, 10 a 20? Quem sabe dessas? Armadura de Deus. Paulo está escrevendo para esse povo lá na Éfeso, porque lá nessa cidade, o que aconteceu lá? Aí em Atos 19 encontramos essa história, que Paulo entrou lá e houve uns irmãos judeus e eles estavam saindo para expulsar demônio. E os demônios viraram e falaram, Jesus a gente conhece, Paulo também a gente conhece, mas quem és tu? E eles apanharam, eles correram daqueles demônios. Então aí, a Bíblia conta que o Paulo fez tanto milagre, a demonstração de tanto poder de Deus naquele lugar, que tantas pessoas mudaram e começaram a seguir Jesus Cristo, que toda a economia daquela cidade mudou. Eles pararam de comprar aquelas coisas que, se fosse hoje em dia, de comprar aquelas coisas de pagar promessa, eles pararam de fazer tudo isso, que ele aí criou um grande problema naquela cidade.
Enfim, bora ver. Lá houve um tempo, como fala aqui? Artemis? Ok, obrigado. Eu sei em inglês, mas aqui, Artemis. Um templo de Artemis. Artemis era um deus de guerra. Ok? E aí, uns anos atrás, houve um filme sobre os 300. Quem já assistiu esse filme de 300? Pois é, 300 espartanos. Tem 2 filmes. Ok, então, esses espartanos, e sabe que esses espartanos, aí, homens de guerra mesmo, hein? Sou macho puro. Aí, machão, aí. Sabe o que eles fizeram? Fizeram sacrifício para Artemis, antes de sair para a guerra. Então, o que eram as boas novas para esse povo? O poder de Deus. O poder de Deus para proteger, para defender, para salvar do inimigo, dos poderes. Aí isso é o Evangelho. Isso que Paulo estava fazendo, ele fez em sua cidade e ele escreveu para eles depois. Isso é boas novas para aquele povo. Então veja bem, quem pode achar aqui Romanos 3, 21 a 26? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, determinada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus procurou no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus a sua tolerância, deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça do tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Obrigado. Então está falando sobre justificação, sobre o sacrifício de Jesus Cristo, como todos pecaram. Então, ele está escrevendo, fala para lá o povo da Roma, ele está pregando para eles sobre a justiça de Deus. Todos vocês, ele está falando para eles, vocês pecaram. Vocês precisam de alguém pagar seu preço. Vocês são culpados. E aí, como era aquela cidade de Roma? Aquela cidade de Roma era muito mais organizado em volta da lei, da justiça, aquilo que é certo, aquilo que é errado. E ele estava falando e escrevendo para esse povo sobre a justiça de Deus, sobre a justificação, como Deus pode livrar eles daquela culpa e perdoar seus pecados, seus erros. Então, para a maioria de nós, muitos de nós, isso é o Evangelho. Quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente prega isso. E a gente não vai ler, mas em Lucas 15, 11 até 32, quem conhece essa história aí? Quem falou? Filho pródigo, não é? Então, veja bem o que acontece nessa história. O menino, ele vai lá e fala, pai, me dá a minha herança. Ele pega aquele dinheiro, ele sai. Então, um certo dia, ele estava lá dando comida para os porcos. Aí ele pensou, puxa, eu pequei contra Deus e contra meu pai. Então, um servo lá na casa do meu pai, ele tem uma situação melhor do que eu. Então, vou voltar para a casa do meu pai. Ele voltou para a casa do pai. E o que o pai fez com ele? Ele falou, você é culpado dos seus pecados.
Você precisa ser justificado diante de Deus e diante dos homens. Precisa fazer restituição. Precisa confessar todos esses pecados, meu filho. Oh, a situação sua é muito triste. Ele não falou nada disso. Ele correu para seu filho, abraçou, ele chamou para pegar o manto e colocar sobre seu filho. Ele mandou matar o bezerro gordo. Então, isso é uma história de restaurar a honra do filho. A questão de relacionamento. Restaurar esse relacionamento. O filho se humilhou para voltar para casa. Então, a questão de vergonha e honra. O pai restaurou toda a honra. Ele podia exigir essas coisas do filho, mas não eram boas novas para o filho. A questão da restauração era outro. As boas novas para aquele filho era outra coisa. Então, ele precisa reconhecer as suas culpas, seus erros? Sim, claro que sim. Todos nós. Mas isso é o ponto de saída, o ponto de começar? Não. Não. O ponto de começar é para restaurar a honra daquele filho. Então, isso é muito importante para nós. Por quê? Porque aqui nós estamos vendo a nossa palavra, a palavra de Deus, 3 lugares, e a gente pode ir em muitos lugares na palavra de Deus, e ver 3 formas de levar as boas novas. 3 formas. E para nós, muitas vezes, aí a gente fica preso num conceito. Tem que falar assim, tem que dizer assim. E aquele povo, se eles não respondem assim, diante, aí não realmente arrependeu, não. E a gente fica preso nisso. Mas a gente não encontra isso na palavra de Deus. Zaqueu nunca confessou seus pecados. Mas ele deu. E essa questão de restaurar a honra dele. Jesus indo lá na casa dele, conversando com ele. Então, para nós, essa questão de contextualização e orientação cultural, aí, bora ver aqui. A pessoa que tem essa tendência de obedecer regras e leis, é mais essa orientação de culpa e inocência. A pessoa que honra as pessoas e o grupo e não quer envergonhar os outros, questão de ser orientado na questão de honra e vergonha. E a questão de pessoa que está voltada a rituais e ritos adequados, satisfazer os espíritos, e esse pode ser específico ou geral, que a pessoa que está pensando, nem está pensando no nome de um espírito, mas isso é questão de poder e medo. E a Bíblia, a palavra de Deus, trata todas essas coisas. E como pastor e pregador do Evangelho, aí para entender isso, é para levar nossa igreja para ser uma igreja relevante em nosso lugar. Para ver como pregar as boas novas para as pessoas. Então, esse mapa aqui, mundial, aí dá uma panorama, mas é só uma panorama de questão de culpa e inocência. Essa aqui de azul, esse laranja é mais questão de vergonha e honra, e essa verde aqui é questão de medo e poder. Mas é só geral. Não tem uma cultura, eu vou passar por cima disso, tudo em inglês. Não tem uma cultura que só fica uma coisa só. Eu falo essa questão de orientação, por quê? Porque fica voltado naquela direção. Então, aí isso é muito importante que nós podemos entender isso. São 3 tipos de orientações em geral para as pessoas. A questão de culpa e inocência, a questão de honra e vergonha, e a questão de poder e medo. E como a gente viu isso, a questão de culpa e inocência
em Romanos, mas podia ampliar isso com muitos mais versículos. A gente viu a questão de honra e vergonha na história do filho pródigo, e a gente viu a questão de poder e medo no livro de Efésios, e a história de Efésios no livro de Atos. Então, eu vou abrir espaço agora, nós temos mais ou menos 10 minutos. E aí, se alguém tem uma pergunta ou um comentário, aí quero abrir espaço e deixar vocês fazer umas perguntas. Alguém tem uma pergunta? No que diz respeito à contextualização, professor, o senhor falou do grande propósito, né, da missão, que é levar as pessoas que não conhecem a Cristo a conhecê-las. Eu me deparei com uma realidade bastante diferente disso no desafio missionário. Como eu falei antes, nós estamos numa cidade onde tem 8.000 habitantes, com 26 confissões evangélicas. E aí, conversando com um pastor que é um mentor para mim de caminhada, eu falei, pastor, o que eu faço? Porque eu passo pelo comércio, são aquelas pessoas tipicamente evangélicas, né, pela tradição, a saia comprida, o coque no cabelo, e todo mundo dizendo a paz do Senhor, né? E eu falei, quem que eu vou ganhar para Jesus aqui? E ele me deu uma resposta contundente de início, quando ele falou assim, as outras igrejas estão cheias de ovelhas suas. E eu me assustei com isso, né? Falei, o senhor está me dizendo para pescar nas outras igrejas? Ele falou, não, é que a ovelha ouve a voz do seu pastor, e tem muitas dessas pessoas que estão nas suas igrejas, mas não têm aqueles líderes como seus mentores, como seus pastores, ou até mesmo como discipuladores. E aí, além das pessoas que não tinham esse conhecimento do Cristo, começaram a vir aquelas pessoas que se denominavam cristãos, mas não tinham uma prática cristã, e o que mais nos desafiou foram as pessoas que já tinham uma prática, até de anos, dentro de igrejas cristãs e evangélicas, mas que estavam frustradas com as igrejas, com seus líderes, por várias questões. Mas o que mais desafiou ainda é o sincretismo religioso. Aí onde entram todas essas superstições que o senhor mencionou aqui, o sagrado, o medo e tantas outras coisas que nós poderíamos pontuar. E dentro dessa comunidade teve uma moça que ela deixou de participar dos nossos cultos e reclamou que lá dentro não era lugar para ela, porque lá só tinha ali pessoas adúlteras, mentirosas, que não eram um bom exemplo na sociedade. Não falou para mim isso, mas falou para uma irmã da igreja, e ela falou assim, mas então está tudo certo, porque se essas pessoas estão dentro da igreja, quer dizer que está dando certo a proposta dessa comunidade missionária. Então, pensando assim, eu fico um pouco mais tranquilo, avaliando essa contextualização, né? Ela foge um pouco da proposta de anunciar o Evangelho somente àqueles que ainda não conhecem a Cristo, até porque o Brasil é um país cristão, posso dizer assim, né? E me desafia a ir mais além ainda, em perceber outros contextos, né, dessa cultura que nós estamos, para ir além, né? Então, em cima disso daí, dessa proposta nova de missão por causa desse sincretismo religioso, eu gostaria que o senhor pudesse abordar também esse assunto também para nós, tentando esmiuçá-lo, desafiando o senhor a isso. Obrigado. Ok. Então, a pergunta, se eu entendo muito bem, tem pessoas que realmente ficam com aquela prática dupla. Hein? Isso. Aí... bem, então sempre vai encontrar isso, hein? E pessoas que têm esse sincretismo, hein? E principalmente em qual sentido? Superstições, Ok. idolatrias, Sim. não só o que diz respeito a imagens, Sim. mas também em defesa da sua doutrina, da sua religião, Ok. da placa da sua igreja, da postura de um crente ou de um cristão, mas não da vivência em si do Evangelho. Isso. Então, na verdade, por mim, tem duas coisas aí, porque tem o crente que não pratica, não é praticante,
E tem pessoa que realmente, como você falou, sincretismo, né? Vai na igreja, mas também na hora de aperto, aí está chamando, aí está na superstição, vamos dizer. Então aí, essa questão de superstição, nós podemos ver isso como um desafio a nosso Deus. E a gente pode falar com essas pessoas, você precisa crer no nosso Deus. E dar um desafio. Por que você está fazendo isso? Então vamos acreditar em Deus para fazer isso, para cobrir isso, para cumprir essa parte da sua vida. Então Deus está aqui para abençoar, não amaldiçoar. E para nós isso é muito importante, que a pessoa pode entender isso. E nós podemos chegar lá e conversar com essas pessoas e dar esse desafio. Então, por exemplo, a pessoa que tem aquela imagem dentro da sua casa e não quer largar daquela imagem. Mas por que você tem essa imagem? Então, por que isso, aquilo e tal? Então, tudo bem, vamos fazer um desafio. Se você acha que essa imagem está protegendo a sua casa, então, como você vai acreditar no nosso Deus, que Ele pode proteger você? Será que vamos tirar essa imagem e vamos orar que Deus vai proteger sua casa? E vamos fazer esse desafio por esse mês. Por quê? Porque nosso Deus é poderoso. Ele pode fazer isso. Então, eu vou só fazer um pequeno desvio agora. Muitas vezes a gente percebe isso como uma prática pentecostal. Mas não é. Eu não vejo assim. Nós levamos esse lado, a igreja pentecostal faz isso, mas aí nós podemos ver, ou nós acreditamos que Deus tem poder para proteger, ou a gente não acredita. Entendeu? Ou sim ou não. E na palavra de Deus, quando a gente está lendo no livro de Efésios, o Paulo está falando, é Deus que está protegendo você contra os poderes espirituais. É Deus que está fazendo isso. Então, para a gente pregar isso, não é uma coisa pentecostal. Agora, eu falo isso por quê? Porque se alguém fala, não, tira aquela... eu não quero... eu só vou falar isso, que nosso Deus tem poder. Depois a gente pode conversar mais particular. Mas aí, a questão de pessoa que basicamente é desviado, que não está levando a vida crente, isso é outra questão. E eles precisam mudar de vida. Ou é ou não é, entendeu? Essa é outra questão. Mas aí, em verdade, a gente está falando um pouco agora sobre o Evangelho, como fala de Jesus Cristo para as pessoas, a vida das pessoas, ok? Então, dentro desse segmento de contextualização e orientação cultural, a gente aprende muito. Eu aprendi muito com o pastor coreano, quando trabalhou na sua igreja, que cresceu muito, e com os exemplos, com as literaturas dele, quando ele conta a história daquele povo que costumava levar comida, acender vela, e ele, muitas vezes ele entendia que talvez naquela geração aquilo poderia não mudar. Mas ele trabalhava muito essa questão de que Deus é quem pode, Deus é quem faz, Deus é quem realiza. E isso me ajudou muito no entender a cultura. Eu trabalho numa cidade onde tem uma cultura católica romana muito forte. E não é só pela crença, mas pelos costumes. Por exemplo, eu tenho uma moça que hoje ela é casada, ela é membro da igreja, e por muito tempo ela usava muito o jargão do catolicismo, e toda vez que ela passava em frente à igreja matriz lá, que é muito bonita, o prédio, por sinal, ela fazia o nome do pai, né? E ela disse, pastor, não consigo, toda vez que eu passo eu tenho que fazer isso, é pecado. Eu disse, esse é um fator cultural da tua vida, não tem nada de errado você fazer ou deixar de fazer. Se você sentir no teu coração que isso não te traz vergonha, que isso não te interrompe, e que Deus é quem pode tudo na tua vida e quem faz tudo, quando você entender isso, você vai deixar de fazer isso automaticamente. E foi o que aconteceu. Ela não se importou muito com aquilo, entendeu a proposta de Cristo Jesus, de que Deus é quem faz, Deus é quem realiza, sem pressão nenhuma, ela deixou de fazer essas coisas
que é o que nós estamos vendo nessa aula. Então, eu imagino assim, a gente, se for bem orientado dentro da cultura que a gente trabalha, e poder colocar isso para frente, sem fazer como alguns pentecostais, às vezes, obrigam, não pode isso, não pode aquilo, e não funciona. E deixar a pessoa entender que aquilo é uma coisa da cultura, que passou de pai para filho, pode até demorar um pouquinho, mas ela acaba deixando de fazer aquilo que fazia, que não soma nada. Ok. Obrigado, Darcy. Muito bom. Ok, meu irmão, lá atrás. E aí a gente vai terminar com isso. Se quiser conversar depois, a gente conversa mais. Nós sabemos, tem uma outra visão de John Stott, que ele fala sobre a contracultura cristã. E a contracultura, ela fala sobre o estilo de vida, os valores e os padrões morais que o cristão ele tem que doar para a sociedade, que ele tem que transmitir para a sociedade. A sua aula me passou um pouco essa questão de mostrar o testemunho cristão e uma contracultura. Eu queria entender, porque uma coisa que o professor Helmut falou aqui, ele nos chamou de canto, ele falou uma coisa que eu gosto de vocês, em vocês pentecostais, é que vocês têm uma linha de defesa. Porque se nós também não defendermos o Evangelho, ele acaba indo para um sincretismo. Ok. Então, assim, o cristão ele não tem que impor, mas ele tem que mostrar que existe uma cultura do céu, uma cultura bíblica. Mas tem paganismo também, claro, tem. A gente não tem como fugir. Nossa sociedade ela é romana e grega, mas existe uma cultura que o cristão ele tem que combater. Então, eu tentei entender, mas a palestra, assim, eu não sei se o senhor está apoiando isso, essa contracultura, se nós temos que levar, não impor, porque tem que desconstruir isso. Eu sou pentecostal e eu não obrigo ninguém, nem todos são assim. Então, tem pentecostais que são bons também, tem pentecostais que são bíblicos, que estão sendo relevantes, tem igrejas pentecostais que são relevantes, são importantes. E, de repente, você falar que é contra uma cultura não significa que você é um fundamentalista. Sei lá, eu não sei se foi um pouco, se é liberal, se o senhor está falando que tem que se misturar mesmo, ou não, a gente tem que mostrar um padrão de vida, eu estou tentando entender. Pelo menos aí John Stott, ele fala sobre essa contracultura de uma forma equilibrada, não flertando com os fundamentalistas e também não flertando com os liberais, mas caminhando por um caminho que a contracultura cristã vai proporcionar. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, meu irmão. Esse é um ponto muito importante. O que eu estou falando aí nessa questão, que é importante para a nossa igreja, a vida da nossa igreja? Às vezes, nossas igrejas não ficam contracultural, mas fica isolando, ok? Então, pensando, não, se mexer aí dentro da sociedade, a gente vai se contaminar. Aí tem que tomar cuidado com tudo. Mas nós estamos vendo exatamente a questão que o meu irmão falou, que quando Jesus andava na sociedade, o bem de Jesus estava contaminando aquele povo. Então, nisso, se eu entendo bem isso que meu irmão está falando, então isso é muito importante. Claro que, como crente, como igreja, nós temos uma cultura que é diferente do que o mundo. Mas, às vezes, nós começamos a ficar uma igreja isolada e afastada em todo sentido do mundo. Não vai naquele lugar, não fala com aquele povo, não tal. E tem tanto que isso, em verdade, o povo, eu falo assim, a sociedade, o povo, começa a ver aquela igreja como algo muito estranho. Tão diferente que nem eles pensam, puxa, aqueles pregam lá nem pertencem a gente, nem tem nada a ver com a gente. Então, isso é muito importante, que nós podemos entender essa diferença. Que para apresentar uma cultural diferente, saudável, que leva a vida a Jesus Cristo, é uma coisa, e para ficar isolado é outra coisa, ok? Amém? Ok, obrigado. Então, tudo bem. Então, estamos terminados para hoje.